muito simples a modelos extremamente sofisticados, blindados, com aquecimento, com ventilação, com limpadores de vidro, jato d'água. Tudo vai depender da necessidade do local, da capacidade de investimento, inclusive da empresa. Existem caixas especiais, na verdade denominadas domes, que nada mais que são caixas acrílicas, que podem ser fumê ou esbranquiçada, e que tem a finalidade básica de ocultar para que lado a câmera está voltada. Isso faz surgir nas pessoas uma sensação de insegurança. Elas não sabem se estão sendo percebidas ou não, o que tende a desestimular alguns tipos de ação criminosa. Existem basicamente dois tipos de alimentação para a câmera, o 12VDC e 24VAC. O primeiro caso é utilizado nas microcâmeras, nas minicâmeras e em 1/3 das câmeras profissionais. Já o de 24VAC é utilizado nos outros 2/3 das câmeras profissionais, com o consumo variando de 20 a 40 VA. Outro elemento importante é o monitor. De nada adiantaria câmeras espalhadas pela empresa se eu não tivesse condição de ver essas imagens obtidas por essas câmeras. E o monitor é justamente isso. É o equipamento que vai ser utilizado para que essas imagens sejam percebidas. Como qualquer recurso eletrônico, eu tenho diversos tipos de monitores e que eu vou utilizar a depender da realidade do meu subsistema implantado. Gerenciadores. Gerenciadores são aqueles equipamentos que vão trazer as imagens de diversas câmeras para um único ou alguns monitores. Se não existisse esse dispositivo, evidentemente que eu teria que ter uma câmera ligada obrigatoriamente a um monitor, o que não seria viável na maioria das aplicações. Os gerenciadores normais, inclusive alguns já estão caminhando para o desuso, são os quads, os multiplexadores e os sequenciais. O quad. O quad, na verdade, é um recurso que vai possibilitar que 4 a 8 câmeras sejam percebidas na tela de um monitor. No caso do quad de 4 câmeras, ele vai dividir a tela desse monitor em 4 partes, possibilitando a visualização simultânea das 4 câmeras. No caso do Dual Quad, onde tem a capacidade de receber 8 câmeras, eu terei 2 quadros de 4 câmeras. O sequencial já é um dispositivo mais simples. Ele praticamente está entrando no desuso, mas ele pode receber até 8 câmeras e vai passar essas imagens sequencialmente, velocidade essa que pode ser alterada pelo operador. Os multiplexadores surgiram para que nós pudéssemos gravar muitas câmeras em um só gravador. Mas além deste papel, ele tem outros recursos, como a capacidade de apresentar até 16 câmeras na tela desse monitor. Existem basicamente 2 tipos de multiplexadores, o simplex e o duplex. O simplex, ele apenas grava ou reproduz, enquanto que o duplex grava e reproduz simultaneamente. De nada adiantaria eu ter as imagens de boa qualidade, de eu ter monitores sendo percebidos e olhados pelos operadores, se eu não tivesse a possibilidade de gravar essas imagens. Daí a importância de termos o equipamento chamado gravadores. E a função básica é como o próprio nome diz, gravar essas imagens para serem utilizadas posteriormente. O tempo de guardar essa imagem vai depender da realidade de cada empresa. O time-lapse nada mais é do que um gravador profissional que utiliza fita comum, VHS, e que tem a capacidade de gravação de até 960 horas com este equipamento. Normalmente é disponibilizada a função de autorrepetição, ou seja, finalizada a fita, ela é automaticamente retrocedida e inicia-se um novo processo de gravação. Gravador digital DVR é um equipamento destinado à gravação de imagens de vídeo digitalmente em um disco rígido HD. Ela permite ainda uma série de outros recursos, uma resolução de imagem de melhor qualidade, um tempo de gravação de acordo com a aplicação em tempo real em função time-lapse. De nada adiantaria eu ter câmeras de ótima qualidade, monitores de última geração, se eu não tiver uma grande preocupação com o meio de comunicação. A escolha do meio de transmissão é um dos aspectos mais importantes do subsistema de CFTV. E muitos dos problemas de qualidade da imagem está intimamente relacionada ao meio de comunicação. Existem basicamente 2 caminhos possíveis, o sistema com fio e o sistema sem fio. No sistema com fio, 3 basicamente são as alternativas. O cabo coaxial, que é utilizado na grande maioria das aplicações, o cabo de fibra ótica,
que é um recurso mais sofisticado, com a capacidade de transmissão maior em termos de distância e com recursos muito maiores. O par trançado é uma terceira alternativa, permite uma transmissão de sinal de até aproximadamente 1 km, apresentando a desvantagem da necessidade de utilização de conversores na saída da câmera e na entrada do monitor ou processador de vídeo. Na solução sem fio, essa solução deve ser utilizada naqueles momentos em que, por questões estéticas ou por questões de infraestrutura, não é permitido, não tem como se utilizar o fio. Nesse momento é importante que tomemos alguns cuidados. Por quê? Os sinais sem fio, eles podem sofrer atenuações ou interferências. Por quê? Porque é um sinal de radiofrequência, que é atenuado ou bloqueado por paredes ou estruturas de metal pesado. No Brasil, os sistemas de transmissão sem fio, eles são controlados pela Anatel. Detecção de vídeo por movimento. É uma alternativa extremamente interessante do subsistema de CFTV. Existem alguns pontos que justificam a utilização desse recurso. Primeiro é o baixo custo. Segundo, o retroprocessa, ou seja, permite que se mova seu ponto de contato de alarme facilmente, pelo estabelecimento de várias zonas padrão. Terceiro, a versatilidade. Pode-se mudar os parâmetros da operação a qualquer momento depois da instalação. Terceiro, a automação. Interligam-se facilmente com todos os tipos de sistemas de vídeo. E quarto, a eficiência, porque os detectores de movimento dão a menor chance do alarme indesejado. Finalizando o subsistema de CFTV, vamos passar agora para o subsistema de alarme. As funções básicas de um subsistema de alarme são proporcionar um meio adicional de proteção em locais de alta vulnerabilidade e aumentar e salvaguardar contra as falhas mecânicas ou humanas, substituindo os outros elementos indicados de segurança física que não podem ser utilizados em virtude de uma série de fatores. Na verdade, o alarme ele nos avisa de uma entrada não permitida, ou seja, de uma intrusão, ou suas tentativas. Ele também é utilizado com a finalidade de tirar o homem de segurança em determinados pontos fixos. Eu utilizo o sensor nesses locais e eu coloco esse homem para circular pela organização fazendo diversas atividades de ronda, aumentando inclusive a percepção da quantidade de pessoas circulando pela empresa. Na fase de planejamento desse subsistema, 3 pontos são fundamentais. Primeiro, o tempo necessário para a pronta resposta. De nada adianta eu ter um subsistema de alarme se eu não tiver uma pronta resposta. E nós temos que perceber claramente qual é o tempo que vai ser necessário para que aconteça essa pronta resposta. Segundo ponto importante é o grau de criticidade dos locais que serão protegidos. E o terceiro, a disponibilidade e funcionalidade do subsistema de comunicação. Subsistema que foi amplamente discutido na videoaula Sistema de Segurança, mas que é fundamental, inclusive para o processo de pronta resposta. Alguns elementos são essenciais no planejamento e na implantação do subsistema de alarme. Primeiro, dispositivos de detecção que resistem a qualquer alteração nas condições a que se destinam e liberam um impulso capaz de disparar um alarme. Segundo, circuitos para transmissão do impulso do dispositivo de detecção ao dispositivo de alarme ou sinalização. Terceiro, alarme que denuncie audivelmente ou visualmente qualquer situação de alarme. E quarto, aparelhos monitores para assegurar o funcionamento contínuo e apropriado do subsistema. Assim como no subsistema de CFTV, existem alguns componentes básicos do subsistema de alarme que são importantes que nós comentemos sobre eles. Primeiro, o sensor. Segundo, o meio de comunicação. Terceiro, os delatores. O quarto, painel ou central de alarme. Sensores. Os sensores são os elementos do subsistema de alarme que vão enviar para a central de processamento um sinal de estado, como consequência de uma variação de magnitude física que vai ser interpretada como a presença de um intruso em determinada área protegida. A divisão segundo a causa. Nós poderíamos ter sensores magnéticos, que são por abertura, sensores de fibra óptica e fibra condutora, por ruptura, motor de pânico por manipulação, infravermelho passivo por movimento, massa e mercúrio por vibração, infravermelho ativo por interrupção de feixe,
cabos de pressão, dispositivos enterrados, cerca eletrificada, fuga de corrente, infravermelho passivo externo, dupla tecnologia, volumétrico. Sensor magnético. É um sensor simples, utilizado em portas e janelas, onde na abertura dessas portas e no afastamento das partes desse sensor vai gerar uma condição de alarme. Sensor infravermelho passivo. Esse sensor, na